Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 19. Atos 12, de 1 a 19. Nós vamos falar nesta noite sobre a importância da oração da igreja na execução do plano de Deus. Atos 12, de 1 a 19. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro.
Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine na compreensão de sua santa palavra. Amém. Bendito Deus, fala agora ao nosso coração, para que teu povo seja abençoado com o aprendizado da tua palavra e tenha o crescimento no conhecimento de Deus que é preciso. Pedimos que o Senhor use o teu servo que está aqui como instrumento, mas toda a glória seja para ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, há um livro escrito por um teólogo escocês chamado Douglas Kelly, que eu já li algumas vezes, pelo menos umas 3 vezes, cujo título é Se Deus já sabe por que orar. Se Deus já sabe por que orar. De fato, essa é uma pergunta que muita gente poderia fazer, muitos que não aprenderam ainda o conceito real de oração, a sua importância na vida do crente, a sua indispensabilidade na vida da igreja. Porque se há pessoas que devem compreender muito bem a importância da oração e deve orar, então essas pessoas são aquelas que compõem o corpo de Cristo aqui na terra. Sim, exatamente. Porque, na verdade, a oração tem sua grande importância para a execução do plano de Deus. Mas, na verdade, o que eu falei há pouco, por que orar, dentro do título do livro que eu citei, por que orar? Rapidamente, poderíamos dizer que é importante, é necessário, porque as nossas orações estão inseridas no plano de Deus para que haja participação nossa e alegria nossa. Nós não oramos para mudar o plano de Deus. Oramos para que esse plano seja operado, realizado, mas tem uma coisa interessante aí, é que Deus colocou as nossas orações como instrumentos que Ele usa para o exercício desse plano. É bom saber que essa revelação que a palavra de Deus nos traz sobre isto é de grande importância para a nossa vida e é um sinal bem expressivo que Deus nos dá na sua palavra de que nós temos participação, sim, no seu plano. E como igreja, isto é indispensável para nós. Bom, no contexto aqui, conforme nós já lemos, Tiago um dos apóstolos, havia sido morto a mandado de Herodes, porque ele queria satisfazer os judeus para que houvesse paz entre os judeus e o Império Romano. Este era o objetivo dele. E sabendo que, com aquela sua atitude de mandar matar Tiago, aquilo ali deixou os judeus tranquilos com ele. Então ele achou por bem destruir a liderança da igreja. Primeiro foi Tiago e guardou o próximo,
para ser morto também. E o próximo era Pedro. Muito bem. Como diz o texto que lemos, ele colocou uma escolta muito bem fortalecida, preparada para guardar Pedro. O registro disso fortalece ainda mais a nossa compreensão a respeito do poder de Deus. Nada impede que Deus execute o seu plano. Mas é interessante notar o que diz o versículo 5. A igreja soube que Tiago havia sido morto, consequentemente soube também que Pedro havia sido preso para ser morto logo em seguida à Páscoa. Então, o que foi que a igreja fez? Diz o versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O segredo de tudo está aqui. Havia oração incessante a Deus. Primeiro, por parte da igreja. Segundo, a favor de Pedro. Terceiro, então nós nunca devemos esquecermos disto. Deus executa o seu plano, tendo a igreja como instrumento de intercessão. Como já falei há pouco, ele coloca nossas intercessões como parte do seu plano para a glória dele e para o bem da nossa vida. Agora, meus amados irmãos, diz o texto que Tiago fez aquilo tudo, ou melhor, o rei mandou fazer aquilo tudo, inclusive mandando matar Tiago, pensando estar fazendo uma coisa muito interessante. Ele fez isso para ser agradável aos judeus, tendo em vista muitos judeus zelosos que foram para a festa. Então, foi uma grande oportunidade que ele teve para prender Pedro e Tiago. Ele queria satisfazer o povo judeu. Agora, meus irmãos, o contexto ali era de perseguição mesmo. Nós sabemos disso. As perseguições ocorreram alguns momentos antes. O contexto era de perseguição. Por exemplo, o capítulo 4, de 1 a 4, Pedro e João foram presos. E diz os versículos 23 a 31 que a igreja orava. O capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 7, versículo 60, nós vemos a prisão, julgamento e morte de Estevão. Aliás, todos os crentes deveriam parar um pouco para ler o capítulo 7 de Atos. Ali é um testemunho vibrante, grande, daquele homem de Deus, sabendo que iria ser morto, mas deu o seu testemunho de modo veemente. É impressionante o que está escrito ali. Capítulo 8, versículos de 1 a 8, diz o texto, que narra o texto, a primeira perseguição à igreja. Diz que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. E diz também que Saulo comandava aquela perseguição. Agora, Tiago foi preso, Tiago, irmão de João, né? Diz o texto, foi preso, conforme o capítulo 12 que lemos de 1 a 4, o rei manda matar Tiago e deixou Pedro para ser morto depois. Tudo estava preparado para isto. Que lições, então, podemos tirar deste texto, considerando o versículo 5 que nós lemos, que Pedro estava preso, a igreja orava e Deus libertou Pedro, certo? Pedro estava preso, a igreja fazia oração incessante
por ele, certo? E Deus, portanto, libertou Pedro. Primeira coisa que nós temos aqui, temos duas lições que eu acho serem importantes para nós neste texto, entre muitas outras. E eu aqui separei uma delas. A primeira é que a intercessão da igreja tinha a ver com a gravidade, com a seriedade da situação. O texto relata isso. O versículo 5 que nós já lemos diz que Pedro estava preso e a igreja orava incessantemente por ele. A igreja sabia do perigo pelo qual Pedro passava. Podia ser morto, seria o próximo. Ele era um dos líderes da igreja. O contexto fala que alguns da igreja estavam presos, sendo maltratados, e Tiago havia sido morto à espada. Pedro era o próximo. E de acordo, meus amados irmãos, com Atos 2,42, 1,14, 6,4 e 1 Tessalonicenses 5,17, essa era uma prática na vida da igreja primitiva, principalmente após o Pentecostes. A igreja primitiva orava, porque a igreja primitiva não tinha tempo bom nesses termos. Era perseguição sempre de uma forma ou de outra. É interessante vermos isto, e até nós podemos questionar como isso podia acontecer no meio do povo judeu. Aqueles homens eram judeus, os apóstolos eram judeus, eles eram conhecidos, a igreja era conhecida para o povo todo, pelo povo todo, porque essa luta contra ele. Meus irmãos, é bom saber que quando a igreja exerce o seu papel no mundo, muita coisa boa o mundo pode ver e ouvir, mas também espera-se que haja perseguição, porque o inimigo de nossas almas não fica calado, parado, ele não tem férias. E isso não é de hoje nem de ontem. Conforme nós sabemos, a igreja primitiva já passava por isso. O que nós vemos em nossos dias, às claras, a forma como a igreja tem sido contestada na sua mensagem e perseguida até, isso não é por acaso. A mensagem que a igreja prega de salvação para os perdidos desperta, sim, o inimigo para que ele persiga, ele não fica calado. A igreja continua ativa e viva no planeta Terra ao longo desse tempo, porque Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, senão já teria sido destruída. Mas não vai ser. A igreja vai cumprir com o seu trabalho conforme Cristo mandou, até que o último escolhido seja alcançado pela pregação. Agora, um detalhe naquela intercessão, que é uma grande lição para nós, conforme lemos, o versículo 5, o detalhe que há ali é a palavra incessante. A igreja orava incessantemente. A palavra na língua grega que está ali, a palavra ektenos, que quer dizer ardentemente, continuadamente, fervorosamente. Não era uma oração de 1 minuto ou 2. Não era. A igreja fazia ou tinha plantão de oração. O povo sabia o perigo que aquele homem de Deus corria.
e aí orava incessantemente, fervorosamente. O próprio apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, 22 e capítulo 4, versículo 8, usa essa mesma palavra, ektenos, para mostrar amor intenso, fervoroso, continuado, ardente. Então, aqui é um grande exemplo que a igreja tem para estabelecer seu critério de oração, seu plano de oração. Irmãos, a igreja tem que investir tempo nisso. Muitas vezes pensamos, e há muitos até que dizem que a gente só vai aprender a orar muito, a igreja só ora muito quando está sendo perseguida, mas não vamos deixar que essa perseguição chegue a extremo para que nós possamos orar. Quando nós vemos a situação do mundo hoje, e vamos particularizar, quando nós vemos a situação do Brasil, temos que orar e orar muito. Não podemos perder tempo vendo televisão ou mesmo o celular, que toma um tempo imenso nosso. Há muita gente que não deixa de ver as redes sociais, gastam tanto tempo vendo isso, coisas descartáveis até, e não investem tempo em oração. A nossa orientação, o nosso ensino, é que nós façamos como tantos homens de Deus, o profeta Daniel, por exemplo, que orava três vezes ao dia. Eu já li, quando uma certa pessoa, um certo escritor, em um de seus livros, diz que João Calvino, o grande reformador, orava 5 vezes ao dia. E eu sei que há pessoas orando muito mais. Precisamos investir tempo nisto. Agora, irmãos, voltando ao contexto do texto que nós lemos, não havia uma Suprema Corte para que a igreja pudesse apelar. O único para quem se podia apelar, eles sabiam que era Deus, e era para Deus que eles estavam orando. Deus para eles era a única e última instância. Ninguém mais. O salmista no Salmo 126, versículo 1 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Só Deus mesmo, nesses momentos críticos da vida. Cada um veja o contexto do Brasil hoje, como a igreja vive, e pode entender a gravidade da questão. Então, o que fazer? Meu irmão, minha amada irmã, não gaste tempo nas redes sociais como muita gente faz. Eu estou usando o termo gastar tempo, porque tudo que tem ali é muitas vezes considerado cultura inútil. São coisas descartáveis. E há crentes passando tanto tempo ali. Invista tempo orando. Há muito por que orar. A igreja, os irmãos, os casais, os filhos, os pais, o trabalho, gente desempregada, a nação, os problemas sociais. Há muita coisa para a gente orar. E as pessoas que são responsáveis por isso, sabem? São os crentes, que sabem que Deus os usa como instrumentos para mudar as coisas. Então, esta primeira lição que nós temos aqui, a igreja sabia a importância daquele momento por causa da gravidade daquele momento também. Mas há uma segunda lição e conclusiva lição aqui.
é que a intercessão da igreja tinha uma razão definida, um alvo específico. Diz o texto, versículo 5, que era a favor de Pedro que a igreja orava. A favor de Pedro. Era um alvo específico. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, a igreja sabia do perigo e aí orava especificamente a favor de Pedro. Um dos grandes teólogos que nós conhecemos, Dr. J.I. Packer, ele diz que no seu livro Oração do Dever ao Prazer, ele diz que ele fala sobre os puritanos e a oração. Os argumentos da oração para Deus, não para mudar a vontade de Deus, mas para expressar os motivos que achamos bons diante do caráter santo do Deus Todo-Poderoso. E aí afirma ele que a fé se une à sabedoria de Deus. Qual é o melhor? Ou qual é o que é bom? Só Deus sabe. Vamos pedir a Deus que Ele execute isto. Porque muitas vezes nós somos instrumentos nas mãos de Deus para isto. E aí a grande lição automaticamente vem, consequentemente vem. Se eu espero tudo de Deus, eu devo colocar tudo nas suas mãos, até a mim mesmo, para que Ele me use como instrumento para a realização do seu plano no mundo. A oração tem essa implicação. Eu creio que pode ser este um dos motivos porque nem sempre oramos como devemos. Mas a igreja orava. Os crentes entendiam que a razão de ser da vida da igreja é exatamente executar esse plano de Deus, principalmente de levar a sua mensagem àqueles que não conhecem. O apóstolo Paulo diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, meus amados irmãos, essa pregação do Evangelho tem que ser feita por nós, pela igreja, o nosso testemunho, onde nós estamos, em nosso trabalho, em nosso ambiente, em casa, onde estivermos. É preciso que nós nos apropriemos deste conhecimento e aí o pratiquemos. Porque para isto estamos no mundo. Na sua oração sacerdotal, lá em João 17, Cristo mostra muito bem. Naquela oração ele mostra o alvo que tinha para a igreja, para nós. Ele diz: Pai, o que tu me deste para falar para eles, eu falei. Eu já ensinei. Por isso Cristo diz: Pai, guarda-os no teu nome que me deste. Então, Cristo ora para que a igreja, para que nós fôssemos guardados, na verdade, do plano do nome de Deus. Mas Ele não ora somente por isto. Ele ora para que nós sejamos guardados em santidade. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, Cristo ora para que o seu povo, a sua igreja, seja guardada em santidade. Mas não fica somente aí. Ele ora para que a igreja execute a sua missão. Eu os enviei ao mundo, assim como tu me enviaste, eu os enviei também. Mas não fica aí. Ele mostra a importância da unidade e no final do capítulo ele diz: assim como nós somos um, que eles sejam também um em nós.
Então, meus irmãos, vejam, a igreja deve se conscientizar do seu valor, não do seu valor pessoal, como se nós valêssemos alguma coisa nesses termos, mas o valor como crentes, como filhos de Deus, que executam o plano de Deus, porque fomos nós, ou somos nós, os responsáveis pela execução desse plano. E não se pode fazer isso sem que haja oração. A oração é instrumento de Deus, é um meio de graça que nos fortalece na execução do plano de Deus. Como diz a nossa lição aqui, a intercessão da igreja deve ter uma razão definida, um alvo específico, e há muita coisa por que devemos orar. Muitas vezes limitamos-nos somente a pedir as coisas de que precisamos a Deus. E não é proibido isso, nós somos filhos. Mas há uma amplitude de coisas sérias e certas de que precisamos como igreja e pelas quais devemos interceder diante de Deus sempre. Aceitar a vontade de Deus, ousadia com humildade. A Bíblia deixa claro muito bem. Submeter-se à vontade de Deus é curvar-se à vontade de Deus para que Ele faça aquilo que Ele quer. O grande exemplo é o do próprio Cristo, lá em Mateus 26, quando Ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, porém, seja feita a tua vontade e não a minha. Cristo era Deus, plenamente santo, mas ele se submeteu à vontade do Pai, porque ele sabia para o que ele tinha vindo. E ele ora dizendo isto. Meus amados irmãos, naquele tempo, o povo de Deus sabia muito bem que Pedro tinha reconhecida liderança sobre a igreja. Eles sabiam que, de acordo com que as coisas estavam indo, ele seria morto, seria o próximo. Tiago foi o primeiro, ele seria o próximo. Herodes iria fazer isto. Então, o que foi que a igreja fez? Versículos 6 e 7. Enquanto a igreja orava ardentemente, Pedro dormia. Olha o que o texto diz. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Vejam o que o texto diz. Pedro dormia. A igreja intercedia por ele, mas ele dormia. Por que dormia? Porque ele sabia que nada lhe aconteceria se não fosse pela vontade de Deus, ou pelo menos pela permissão de Deus. Nada lhe aconteceria, e ele estava dormindo. Porém, ele sabia também que havia uma igreja intercedendo por ele. E aí o texto bíblico que nós lemos diz que enquanto a igreja orava ardentemente e Pedro dormia, o milagre aconteceu. Sim, o milagre aconteceu. Meus irmãos, nós precisamos querer que esses milagres aconteçam sempre em nossos dias.
As portas do trono de Deus não estão fechadas. E tudo que nós pedimos para a glória de Deus, de acordo com a vontade de Deus, Ele de fato atende. Quando alguém perguntar qual é a oração que Deus responde, pode dizer sem medo, é aquela que Cristo faz. É aquela que Cristo leva a Ele, porque Cristo é o responsável por conduzir a Deus as nossas orações. E Ele só conduz aquelas que Ele sabe que Deus vai responder. Então a igreja tem perdido um bom tempo, deixando de interceder mais, deixando de orar mais. Eu não posso entender como os cultos de oração das igrejas, na sua maioria, são os menos frequentados. Os menos. Por que isto? O texto diz que a igreja orava ardentemente, incessantemente, fervorosamente, enquanto Pedro dormia, e o milagre aconteceu. Quais foram as razões disto? Além de descansar na providência de Deus, Pedro podia pensar nas palavras do Senhor Jesus, que estão lá em João 21, 18 e 19. Vejam o que diz o texto sagrado, João 21, 18 e 19. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Então Pedro sabia o que Cristo lhe havia falado e estava tranquilo, porque ele sabia que lhe aconteceria aquilo que Deus podia, aliás, que era a vontade de Deus, que ele podia então descansar, porque a vontade de Deus iria ocorrer na vida dele. E quando assim é, a gente descansa mesmo. Alguma coisa seria feita. E foi. O milagre aconteceu mesmo. Meus irmãos, vamos aprender neste texto tão rico essas grandes lições e fazer um pacto diante de Deus até de investir mais tempo oração. E eu quero resumidamente concluir o nosso estudo nesta noite dizendo o seguinte: por que ocorreu a libertação? Versículos 3 a 5, a igreja orou a Deus. Quando o fato aconteceu? Na véspera do julgamento. Versículo 6. Como foi a libertação? Deus enviou um anjo. Versículos 7 a 11. Para onde Pedro foi? À casa onde sabia que o povo orava. Não foi para outro lugar. A razão da persistência de Pedro: dá seu testemunho. Ele precisava mostrar àquele povo que estava ali orando que Deus responde às orações mesmo, e ninguém melhor do que ele. Tanto é que aquela moça chamada Rod, quando o viu, ficou tão perplexa, estupefata diante disso, porque eles estavam crendo que aconteceria a mesma coisa que aconteceu a Tiago. E volta, sem abrir a porta, vai lá e diz aos irmãos: Pedro está aí. E os irmãos que estavam orando, tão atônitos estavam também,
tão movidos por aquela situação que disseram não, é o anjo dele. Uma expressão que nós não usamos, que era muito usada pelos judeus. Mas aí Pedro insistia, para que eles fossem vê-lo mesmo. E aí, quando abriram a porta que Pedro entrou, ele deu o seu testemunho como tudo aconteceu. Coitado dos guardas, né? Versículo 18 e 19 diz que aqueles guardas foram executados porque teriam permitido que Pedro fosse solto. Não sabia o rei que tinha sido milagre, ninguém sabia explicar então. Meus irmãos, guardemos essa palavra em nosso coração e firmemos hoje, sim agora, estou falando agora mesmo, firmemos um propósito de reservar mais tempo durante o dia para buscar o Senhor através da oração. A oração é um meio de graça que, sem dúvida nenhuma, traz bênção para a vida da igreja. E nunca nos esqueçamos da palavra incessante, ektenos, fervorosa. Vamos orar sim. A importância da oração para a execução do plano de Deus. Que Deus nos abençoe a nossa igreja e quantos irmãos, quantas igrejas espalhadas por este Brasil e por esse mundo inteiro, despertando o seu povo para orar. Nós vamos